venha, até que Ele venha, com os pés descalços, nação dos ombros e o coração em chamas. Justiça, com os pés descalços, nação dos ombros e o coração em chamas. Beijando o Filho, até que Ele venha, e chova a justiça. Senhor Jesus, dos seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei nazireus. Onde estão os nazireus? Dos seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei nazireus. Dos seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei nazireus. Precisamos, Senhor. Dos seus filhos levantei profetas, dos seus jovens eu chamei nazireus. O Senhor nos diz: se você estiver solteira, é melhor que você não case. Por que o Senhor diz isso pra gente? Porque Ele diz que o jovem tem mais tempo para ele. O jovem tem mais disposição. O jovem cuida das coisas do Senhor. E quando essa canção nos diz: os seus filhos levantei profetas, e dos seus jovens eu chamei nazireus, está nos dizendo que é tempo de jovens se render ao Senhor como nazireus. O que isso significa? É que Deus está nos chamando para um tempo de separação. Um tempo que nós seremos consagrados a Ele. Mas o nazireato não é algo comum. Você precisa ter convicção sobre este lugar. Não basta simplesmente ser jovem, acreditar que a palavra de Deus habita em nós e nós já vencemos o maligno sem vivermos a separação pela qual Deus nos chamou. O Senhor conta com a tua força, amém? O Senhor conta com a tua disponibilidade. Eu quero dizer para você que ainda não é casado, o Senhor conta com a tua disponibilidade essa noite. Amém? Você pode aplaudir o Rei da Glória e sentar, adorando a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos lá. Essa palavra sempre nos confronta. E esse tema, ainda mais. Esse tema precisa ecoar em nosso coração todos os dias. Não é um tema para esse culto apenas.
Quando Deus chama a sua noiva, Ele entrega à noiva uma missão, e essa missão é até que Ele venha. Nós não podemos desprezar essa palavra apenas para este culto, do dia 1º de junho. Existem muito mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. Nós precisamos ser ativados no nosso ID. Muitas vezes nós somos ativados em tantas outras áreas. E muitas vezes nós somos muito mais ativados naquilo em que nós fazemos dentro da igreja. Mas nós precisamos ser ativados e avivados para aquilo que nós precisamos fazer fora da igreja. Ide até que todos ouçam. Nós temos que ter a compreensão de que nós não vamos chegar em todas as nações. Nós não vamos chegar em todos os lugares. Nem todos vão para o Ribeirinho do Amazonas. Nem todos vão para a Ilha de Marajó. Mas a verdade é a seguinte: é que no nosso meio existiam todos que precisam ouvir a palavra. E quando o Senhor nos diz até que todos ouçam, eu imagino que é Deus falasse assim, até que não haja mais ninguém para você falar. Aí você para. Difícil, né? Porque continua nascendo gente. Gente precisa ouvir a palavra do Senhor. Então até que todos ouçam, ide, faça, vai, até que todos já saibam sobre Jesus. Mas o grande segredo disso é que a gente sabe que nem todos que vão ouvir falar de Jesus serão salvos. A verdade é essa, nem todos serão salvos. Quais são as pessoas que não serão salvas? As incrédulas. Nós precisamos ter a convicção de aquele que não crê, porque o critério para a salvação é a fé. Se eu não creio, então eu sou condenado. Então a incredulidade é a porta de entrada para o inferno. Mas eu não posso deixar de pregar porque alguma pessoa é incrédula. O meu papel de missionário precisa ser efetivado o mais urgente possível. Então vamos lá. Eu quero ler o texto base logo, depois a gente vai para os próximos pontos. O texto base está lá em Atos 1:8. Essa palavra, ela veio ao meu coração porque é uma palavra que de fato a gente precisa vivenciar nesses dias. E talvez você já tenha ouvido ela, mas não com o ensino que a gente vai tentar trazer essa noite. E a palavra nos diz, mas receberão, já está aqui? Mas receberão quando o Espírito Santo descer sobre, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Imagine que palavra confrontadora, mas ao mesmo tempo, uma palavra que nos traz uma grande confiança. Pode voltar para outro slide, Lara. Qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? Ir. Agora, quando você olha para você, qual a missão que você está exercendo? Ficar? Ou ir? Nós precisamos ter a consciência do que nós estamos fazendo. Missão significa enviar, ir. A missão da igreja não tem a ver necessariamente com os nossos programas. Os programas que nós temos na igreja, quando eu falo de programas, eu falo de grupos, né? É para uma forma organizacional, para que a gente alcance a todos na linguagem que eles precisam ser ouvidos. O que a gente precisa compreender é que a nossa maior missão não se trata em fazer culto e culto e culto. A nossa maior missão se trata em ir. E a gente, quanto mais pessoas agruparem nesse lugar, mais a igreja vai estar cumprindo a sua missão. Às vezes nós estamos tão desgastados em estar no culto, porque na verdade está faltando mais incentivo para a gente sair dos cultos e trazer mais gente. E a gente vê sempre as mesmas caras, todos os domingos, todas as terças. O que é que a gente acha? Legal, tudo sob controle. Eu estou aqui, isso basta. Mas enquanto eu estou aqui, vidas estão tirando a sua própria vida. Vidas estão descendo, de fato, no lamaçal do pecado. Pessoas estão perdendo as suas famílias. E no contato direto que Deus me deu hoje de ter com a sociedade, eu só vejo tristeza. Vidas estão indo para o precipício. Qual é o papel da igreja? Ir. Vocês acham que se a gente que está na igreja, tem dias que a gente está cansado, sem vontade de vir para o culto,
desanimado. Se tem alguém aqui que nunca vivenciou isso, por favor, levanta a mão. Você precisa ser arrebatado hoje, agora. Todos nós já passamos por esse momento, sim ou não? Amém. Todo mundo, confirmando. Todo mundo já teve esses momentos. E a gente está aqui. E a gente tem pastor, e a gente tem líder. Vamos lá, por que não veio hoje para o culto? Agora imagine essas pessoas que estão lá na sarjeta. Sem uma pessoa para falar sobre Jesus. Pessoas que estão lá, precisando de vamos lá, se levanta, eu vou te ajudar, toma um banho, reage. Se para nós já é desafiador, porque a nossa carne grita, imagine para as pessoas que não têm o Espírito Santo. Então, quando nós ficamos apenas nesse lugar, nós nos tornamos cristãos egoístas. Nós queremos a presença só para mim, eu quero, eu recebo e nada dou. Então, se a missão da igreja significa enviar, eu preciso me mover para viver a missão. Porque muitas vezes, queridos, nós podemos estar fazendo tudo, menos o nosso propósito. E a gente já está cansado ali fazendo tudo, menos o nosso propósito. Imagine quando a gente começar de fato a fazer. O que eu presto muita atenção na vida de Jesus é que Jesus será sempre intencional na sua caminhada. As pessoas também sabiam que ele carregava. Por que as pessoas iam atrás de Jesus? Alguns porque queriam só as mãos de Jesus, queriam as bênçãos que ele tem, mas de alguma forma ia atrás dele. Se querendo as bênçãos, se querendo milagre, ele intencionalmente falava, eu estou te dando a cura, mas seja salvo, né? Aquela mulher quando foi lá pedir das migalhas que caem na mesa do seu Senhor, o Senhor deu uma chapuletada nela, ela quase que, pensa assim, meu Deus, me matou aqui agora. Mas era a palavra de vida que ela precisava. Então deixa eu dizer, Jesus sempre foi intencional com as pessoas. E nós precisamos levar essa missão. Jesus não parava. E até nos momentos em que Jesus estava cansado, a Bíblia fala, eu não lembro o versículo. A Bíblia fala que Jesus parou para descansar. E a multidão queria Jesus, queria os milagres. Batiam na porta, a casa ficava cheia. Porque Jesus carregava a sua missão. Jesus não só fazia milagre, ele trazia a vida àquelas pessoas. Nós precisamos viver a intencionalidade de Jesus. Mas para viver a missão, nós precisamos também quebrar dentro de nós muitos protocolos. Nós precisamos quebrar a religiosidade. Porque missão não tem a ver com religião. Simplesmente, a missão tem a ver com amor. E o amor cobra a multidão de pecados. Zaqueu queria ver Jesus, não queria? Quem era Zaqueu? Traduzindo, um ladrão, um cara que cobrava impostos, estava fora do princípio, fora do padrão. E Jesus, intencionalmente, o que é que faz? Zaqueu, bora rapidinho, hoje eu vou ficar na tua casa. Sinceramente, se fosse nos dias de hoje, você chegasse, pastor José Nilton, na casa de um ladrão, falasse assim, vou ficar na tua casa hoje, vou dormir contigo, ter um tete a tete, e você ia dizer o quê? As pessoas iam dizer, cara, esse cara é louco. Que se mistura com porcos, farelos come, não é verdade? Mas na verdade, se nós entendermos o que nós carregamos, Zaqueu vai se transformar em um homem humilde. Ele vai dizer, eu vou repartir, eu vou devolver tudo que eu cobrei, eu vou fazer diferente do que eu fiz. Isso é ir, meus irmãos. Se Jesus tivesse ficado no conforto da sua casa, bem pleno, dentro da sua igreja, ele não tinha alcançado a vida de Zaqueu, ele não tinha alcançado a vida daquela samaritana lá junto do poço. Entenda isso, que ir vai muito mais além do que ser. Nós precisamos ir, ser cristão é muito fácil aqui dentro. Ide até que todos ouçam. Pregar o evangelho e fazer discípulos em todo o mundo, ensinando-lhes exatamente o que Jesus ensinou. Outra missão da igreja, multiplicar aquilo que você é. Jesus pega 12 e fala assim, vocês vão ser como eu. Eu vou passar a noite toda orando, o Espírito Santo dá a direção, ele escolhe todos que fariam parte do propósito, inclusive Judas, e coloca na mesa. Agora eu vou transferir na mesa o coração a vocês. O Senhor estava gerando discípulos. Nós precisamos gerar discípulos, pessoas que imitem o que a gente faz. Pessoas que fazem o que a gente faz, pessoas que têm o coração que a gente tem. Eu acho que um dos maiores desafios da humanidade é esse hoje. Pessoas que têm um coração de Jesus. Nós estamos muito presos em nossas coisas, nas coisas em que a gente sonha. A gente se esquece de ter o coração de Jesus. Marcos 16:15 diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso aqui é só para a gente fixar essa palavra, ide. Nós temos um mundo aqui de 160 mil habitantes, Jequié.
E muitas vezes a gente quer avançar muito mais sem antes ganhar a nossa rua, sem antes ganhar a nossa cidade. Agora, quantas vidas nesse São João vão se desviar do Senhor Jesus? Eu não estou declarando isso, é que a estimativa é sempre assim. É desafiador entrar no meio daquele povo, não promiscuidade, muitos até ali de família querem ver. Mas é desafiador você vestir a camisa do ID e entrar numa festa e dizer, cara, Jesus te ama. Eu estou aqui para dizer isso para você. Deus vai me dar essa coragem ainda. Eu quero ir além. Eu preciso ir além. E nós precisamos vivenciar isso em nossas vidas. Toda criatura precisa ouvir falar sobre Jesus. E eu quero te fazer uma pergunta. Será que nós temos um coração missionário? Quando você olha para o seu coração, o que é que você pensa? O que é que você pensa? Olha para o seu coração agora. Pense. Você tem vontade de ir? Você tem um coração focado nos perdidos e quando você vê aquela pessoa ali precisando de Jesus, seu coração queima. Nós precisamos entender que existem 5 ministérios e um deles é o evangelista. O evangelista, ele foi criado sim para evangelizar, para falar do amor de Deus, mas a missão de pregar o evangelho é para todos. Todos. Nem que para isso você nem precise usar palavras. A sua vida ensine. Isso é pregar o evangelho. Exemplos falam mais que palavras, não é verdade? Mas tem momentos em que a gente vai precisar falar. E eu posso falar daquilo que eu conheço, porque quando eu falo do que eu não conheço, gente, é feio demais. Como falar do que eu não conheço? Eu preciso falar do que eu tenho propriedade. Vocês vão ouvir agora no próximo tópico. Que antes que a igreja saia para pregar o evangelho, olha que chave isso aqui, em nome de Jesus, se isso está queimando no seu coração, quero dizer, antes que a igreja saia para pregar o evangelho, ela precisa ser capacitada pelo Espírito Santo, capacitada pelo poder que desce por meio do Espírito Santo. Entenda, quem é o Espírito Santo? Uma pessoa. O Espírito Santo não é um poder. Você precisa dessa pessoa. Você não precisa de algo, você precisa de alguém, o Espírito Santo. Entenda isso, que nós só vamos ter a capacidade de sair quando de fato formos capacitados. Que capacitação é essa? É nós sermos cheios do Espírito Santo. Mais uma vez, ser cheio do Espírito Santo. Porque, queridos, sem o Espírito Santo não há fogo em nossos corações. E o próximo tópico é exatamente isso. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo é o maior promotor de missões. É o que mais envia pessoas, porque Ele é o fogo que queima em nosso peito, que faz com que o nosso peito arda por missões, pelo ID, por pregar o Evangelho. Sem o Espírito Santo, na força do nosso braço, nós não vamos conseguir até ninguém. Nós até podemos ir por protocolo, vamos dizer, hoje a gente vai lá na praça entregar a sopa e a gente vai. E graças a Deus, todas as vezes que fomos, tivemos vidas que se renderam ao Senhor. Agora imagine se uma equipe de 10 pessoas está ali queimando por Jesus. Cheia do Espírito Santo, que olha no olho daquele perdido e diz as palavras que ele precisa ouvir para aquele momento, a vida que ele precisa. Uma igreja cheia do Espírito Santo não fica nas 4 paredes. Como isso tem ardido no meu coração. Depois que Deus me trouxe para um lugar em que eu tenho que enxergar o mundo na minha frente, em que eu tenho que enxergar as dores na minha frente com a minha profissão, eu pude enxergar que nós estamos muito distantes da realidade que Deus tem para nós. Quantas pessoas sentam na minha frente e dizem, eu quero tirar a minha vida. Outras, eu fui abusada pelo meu pai. O pai dele foi morto. Quantos órfãos, você não tem dimensão de quantos órfãos tem nessa cidade. De quantos filhos que desenvolveram transtornos pela ausência da paternidade. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas.
nós precisamos despertar nesses últimos dias. E a gente só vai entender isso quando o Espírito Santo queimar em nosso coração. É Ele quem vai fazer esse fogo queimar em você. O poder que nos reveste não vem da terra. O poder que nos reveste vem do céu, emana do céu. E nós precisamos olhar para o céu com mais propriedade nesses dias e pensar: Jesus, eu preciso desse poder que tem aí. O poder da terra não é o suficiente para que eu caminhe no meu id, na vontade que o Senhor tem para mim. Nós precisamos utilizar e acessar as coisas eternas. Será que você entende isso? As coisas eternas são mais intensas, são mais profundas. O Espírito Santo não veio, queridos, nesses dias. Ele não veio, na verdade, com o seu propósito para andar só do lado da igreja. Ele veio para andar no meio da igreja. Imagine quando o Espírito Santo está no meio da igreja. Quando ele está se movendo na igreja. Imagine o que acontece em nossos corações. Eu achei isso muito profundo quando nos diz assim, ó: sem o Espírito Santo, a igreja não prega com poder. A igreja não vive com ousadia. Não testemunha com ousadia, não testemunha com autoridade e nem colhe os frutos com abundância. Caia em si agora e diga assim: eu preciso do Espírito Santo em mim. Eu preciso do fogo do Espírito Santo. Eu preciso do poder do Espírito Santo. E não basta só nós termos o Espírito Santo. O Espírito Santo precisa nos ter. Há uma diferença muito grande. É muito fácil eu ter o Espírito Santo, mas o Espírito Santo me ter. O livro Bom Dia Espírito Santo expressa isso, né? Eu esqueci o nome do autor. Billy Graham? Benny Hinn. E ele diz o seguinte, que um dia ele recebe uma visita na casa dele, uma prima de muitos anos, e eles estavam sentados na mesa, né? Naquele lugar gostoso de comunhão, de conexão. O Espírito Santo falou: bora, vai para o quarto que eu quero conversar contigo. Eu quero ter um tempo contigo. Mas Espírito Santo, a minha prima está aqui faz um tempo que eu não vejo, ela está aqui me visitando. Não, eu quero me relacionar com você. E ele vai. Entenda o que eu quero dizer para você, é que o Espírito Santo nos ter é totalmente diferente da gente ter ele. É como se ele falasse assim: meu filho, eu te tenho, então vem. Eu acho que a gente precisa ouvir mais a voz do Espírito Santo. Todos nós vamos dizer: eu sou o templo do Espírito Santo, ele habita em mim. Mas que templo é esse que não prega? Que Espírito Santo é esse que não manifesta em nossos corações o desejo de falar do amor de Jesus? Há uma carência muito grande de Jesus. Há uma necessidade muito grande de Jesus nesses dias. Nós precisamos rever os nossos conceitos. E entender que a pessoa do Espírito Santo é quem nos move. Não sou eu que me movo pela minha própria vontade. Porque pela minha própria vontade hoje eu estaria descansando. Mas porque Jesus marcou esse encontro com você que veio, não se preocupe com quem não veio. Você é aquele que Deus está liberando a palavra hoje. Ele está dizendo para você: ide, meu filho. Ah, mas eu sou tímido. Ou o mais interessado em quebrar o espírito de intimidação é Jesus. Não se preocupe. Ah, mas eu não sei falar. Quem é que capacita? Você também busca o conhecimento, mas o Espírito Santo te capacita. O Senhor te dá autoridade. Você tem ferramentas que você pode usar. Você pode assistir um vídeo, você pode ler a Bíblia, você pode ver um e-book. Tem tanta coisa, não existe desculpa. Se desenvolva, meu querido. Se você já está aqui cercado na casa do Pai, entenda, tem outros que estão soltos, precisando de você. Vai chegar um dia em que Jesus vai falar: minha filha, me mostra as suas mãos aí, deixa eu ver. O que é que você fez nos teus 100 e tantos anos de vida? Glória a Jesus. O que é que você fez? Sei que ele não volta daqui até lá, porque eu creio no arrebatamento, amém? Então ele vai dizer: o que é que você fez? Um dia Jesus vai ensinar: Carol, me mostra, meu nome vai ser mais bonito que esse, né? Na eternidade, aleluia. E eu vou dizer: Senhor, fiz isso.
Em nome de Jesus eu vou ficar na eternidade, não vou, né? Jesus não vai deixar. E algumas pessoas vão dizer assim, em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei. Aí o Senhor vai para a simplicidade do evangelho, Ele disse assim, olha só, mas quando o meu pequenino estava precisando de água, você não deu água para ele, você não deu um copo de água para ele. O problema é que a gente acha que o ID é sobre grandes coisas. Quem diria que um Deus tão grande ia se preocupar com um pequeno que precisa de uma água para beber? Gente, o evangelho é loucura de verdade. Porque a gente acha que o fato dos nossos nomes estar nos cartazes, o Instagram está bombando, o povo está falando da gente, a agenda está enchendo. Sim, Jesus faz isso na vida de muita gente. Mas o que eu quero dizer para você é que Jesus encontra as pessoas na simplicidade, no serviço, nos bastidores da vida. Não negue mais água para ninguém, em nome de Jesus. Se alguém te pedir água, pode ser lá, o franelinha da rua, pode ser aquela pessoa que mais improvável. O problema é dele se ele estiver bêbado. Minha missão é dar a água que ele precisa. Não é sobre ele, é sobre mim. Porque um dia eu serei cobrada pelas vidas que passaram por mim e eu não dei a ele o alimento que ele precisava. Jesus é tão enfático na intencionalidade do evangelho. Ele fala assim, ó, se você for na casa de alguém estiver precisando de oração, alguém estiver precisando de comida e você só orar, não é assim, meu querido. Você tem que dar comida a ele também. Da mesma forma, se a pessoa estiver precisando de comida, dê oração. O reino de Deus é muito completo. E Deus usa muito a assistência para alcançar os perdidos. Pode ter certeza. O Senhor vai levantar pessoas aqui que vão cuidar das classes dos menos favorecidos. Esse é o propósito dessa igreja. De alcançar os menos favorecidos. De alcançar aqueles que são menos visados pela sociedade. Aqueles que estão no fundo do poço. E nós só conseguimos viver essa realidade quando nós temos o Espírito Santo. Em nome de Jesus eu oro para que isso desperte em nossos corações. Para que o Senhor possa achar em nós corações dispostos a viver o ID com intensidade. Então o primeiro passo, você precisa ser cheio, mas com vontade. Você precisa ser cheio, sem Ele não dá. Sem Ele fica mais um pouquinho, ora mais um pouquinho, lê a Bíblia, bota um louvor que você vai conseguir chapar, sentir Jesus. Falar em línguas. E o próximo passo é ser testemunha. Gente, isso é muito poderoso. Eu quero ler com vocês Atos, capítulo 4, versículo 20. Medite. Diz assim: pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Aí já explicou, né? O que é ser testemunha? Quando alguém é convidado para ser testemunha de um caso na justiça, por que ele é testemunha? Porque ele viu e ouviu. Ele vai relatar o que os olhos dele conseguiram ver e os ouvidos conseguiram ouvir. Então, ser testemunha de Deus também é fazer isso. É falar do que viu e ouviu. Mas às vezes a gente está se limitando apenas ao que a gente ouve. E vocês estão ouvindo aqui. Se nós formos ser testemunhas em alguma audiência, simplesmente pelo que nós ouvimos, nós não teremos precisão na nossa fala. Agora, quando a gente vê, quando a gente ouve, quando a gente assiste, quando a gente vive aquilo em nossa realidade, é totalmente diferente. Ser testemunha é viver a realidade da ressurreição em nós. É viver a própria experiência com Deus. É conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Imagine que verdade é essa que nós precisamos viver. Nós precisamos experimentar a ressurreição de Deus em nós. Nós precisamos ser testemunhas do que vimos e ouvimos. É tempo de vivermos experiências com Deus. Não só nos cultos, mas naqueles momentos em que realmente ninguém nos vê.
E a chave da minha vida virou em muitos momentos em que ninguém me via. Só eu e Deus estava ali falando com Ele, em lugares até improváveis. A chave vira, a maturidade vem, e você fala, uau, é isso, Jesus, obrigado, mais um passo. Nós precisamos vivenciar experiências com Deus, querido. Nós não podemos viver contando só experiências dos outros. Nós precisamos vivenciar as nossas próprias experiências, para que o mundo saiba quem é Deus na nossa vida. Para que você tenha identidade para falar, eu sei o que eu vi. Ou dizer assim, eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho convicção de quem eu estou falando. Eu provei, a Bíblia diz, provai de mim. Provai do Senhor, para que você tenha autoridade para falar de quem Ele é. As pessoas, prove desse amor, prove dessa vida, seja a testemunha de Deus na sua vida, para que você tenha liberdade, autoridade, ousadia para falar do Senhor. Porque melhor do que viver pregando, é pregar vivendo essa realidade. Sim, agora de fato essa frase faz sentido, nunca virou como nessa palavra. Melhor do que viver pregando é pregar, vivendo, ser testemunha de quem Jesus é. Essa é a verdadeira verdade. Essa é a verdadeira. Nós precisamos ser testemunha do que nós somos em Deus. Quando experimentamos a Jesus, recebemos autoridade para falar dele para o mundo. Você pode dizer que a laranja está doce quando você prova da laranja. Diz, experimente, essa laranja está doce. Assim é Jesus. Gente, quando nós experimentarmos a Deus com precisão, só vocês que vão estar aqui podem fazer um reboliço nessa cidade, com o amor que queima em você, com a experiência que você tem com Deus. Se Jesus, sendo homem, conseguiu arrastar tanta gente, depois da sua ressurreição, 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Quando nós provamos dessa vida, muitas vidas podem se render a Deus. A mulher samaritana estava no poço. Jesus revela a sua vida. Fala sobre a intimidade que ela tinha com outros homens que não eram seu esposo. E naquele momento, muitas chaves são viradas na vida daquela mulher. Ela entende que ele era o Messias. E quando Jesus... Espera, se tu soubesse quem eu sou. Ah, se tu soubesse que eu sou a água que tu precisa, mulher. Quantas pessoas estão querendo ouvir isso? A verdade é que a gente pode falar assim, mas todo mundo sabe que Jesus... A gente coloca muito Deus na caixinha, a gente pensa, Jesus está aqui. Se as pessoas também viessem à igreja, as pessoas não querem vir à igreja, deixa eu falar, as pessoas não têm força para vir à igreja. Jesus não está só aqui, porque quando a gente sai daqui, Ele não fica aqui, Ele não habita no templo feito por mãos de homens, Ele habita em nós. Então as pessoas querem você lá. Se a gente saísse daqui agora, de verdade, e a gente fosse naquela praça ali, você acha que você ia encontrar muitas pessoas? Quantas mulheres estão agora entregando a sua vida e dizendo, ó, eu tô aqui fazendo vida porque eu preciso desse dinheiro? Se a gente parasse agora de fazer o nosso culto e fôssemos fazer o culto que as pessoas precisam. Nós estamos muito conformados com a nossa igreja bonitinha, com tudo que a gente tem para fazer. Isso é pecado? Não. Jesus era caprichoso demais no templo. Bote isso, eu quero ouro, eu quero taça, eu quero mesa, eu quero essa parte, o Santo dos Santos. O Senhor era caprichoso demais em tudo e Ele continua sendo. E nós precisamos carregar essa essência. Mas acontece que os tempos mudaram. Agora Jesus está aqui. Jesus não está aqui, Jesus está aqui. E a igreja precisa ir. Israel antes era o lugar que tinha a presença de Deus, então as pessoas precisavam ir. E talvez por um contexto de nacionalidade foi que, de fato, meu nome do homem que ia no peixe, foi na barriga do peixe? Esqueci agora o nome então. Jonas talvez teve dificuldade de ir até Nínive porque era Israel que estava a presença de Deus. E sabe como é que nós somos comparados? Depois que o véu se rasgou, todas as nações receberam a presença de Deus. Hoje, nós que recebemos a presença de Deus, somos comparados como Israel de Deus. A gente também carrega a presença que as outras pessoas precisam.
As pessoas antes tinham que ir até Israel para receber Jesus. Hoje nós somos o Israel que é enviado para as pessoas. Nós precisamos entender isso, queridos. Nós precisamos compreender que Jesus está fazendo algo novo, como Ele fez na vida daquela mulher. O Senhor disse, olha só, mulher, eu tenho uma água que nunca mais vai te dar sede. Ela entende que Ele é o Messias, o que é que ela faz? Ela corre, ela vai para a cidade entusiasmada, dizendo, olha, eu conheci o Messias, e vem cá, vem comigo. E naquele momento a mulher traz a cidade. Você entende que alguém com coração apaixonado não atrai só um, atrai multidões a Jesus. Naquele momento uma sede foi saciada, um fogo queimou no coração daquela mulher. Como que uma prostituta, uma adúltera, melhor dizendo, consegue trazer uma cidade? Que autoridade essa mulher tinha, gente. Mas você não tem noção do que aconteceu. Com certeza a face daquela mulher estava diferente, o falar estava diferente, o andar estava diferente. Aquela mulher ouviu e viu e experimentou de Jesus, a ponto de uma mulher que não tinha credibilidade nenhuma na sociedade traz a cidade para conhecer o Messias. Gente, pelo amor de Deus, Jesus tem dessas coisas, né? Nós precisamos ter essa realidade em nossas vidas. Para que nos tornamos testemunhas, precisamos desenvolver uma vida de devoção ao Senhor, para que assim vejam sinais e maravilhas em nosso meio. Nós precisamos desenvolver essa vida, e é um desafio muito grande. Porque a verdade é que a gente quer viver a nossa vida sempre, né? Minhas vontades, minha rotina, meus desejos, meus sonhos, meu tempo de descanso, minha solitude. E a gente quer viver nessa realidade sempre. Mas a gente precisa sair dessa zona de conforto. E às vezes nem sempre é o conforto em si, mas a rotina corrida que a gente desenvolveu na nossa vida. Nós estamos inseridos em dias cada vez mais difíceis. Então, o que era prioridade se tornou segundo plano. E aí a gente faz tudo menos a devoção. Só que durante o nosso dia a gente encontra pessoas totalmente quebradas. Pelo menos eu, todos os dias encontro. Gente precisando de Jesus, gente precisando de gente precisando de abraço, gente precisando de um olhar, gente precisando de um sorriso. Todo dia, isso é diariamente. Gente precisando de comida. Gente precisando de tudo. Mas eu estou ali inserida naquele contexto e talvez você também. Só que se a gente não experimenta Jesus no nosso dia a dia, a gente não vai ter como falar para essas pessoas de Jesus. Às vezes, numa forma de se comportar, você precisa revelar Jesus. Às vezes você não está no melhor dia. E quantas vezes isso aconteceu comigo? Se eu pudesse, eu nem estava lá. E alguém chegou precisando de um sorriso. E eu tive que dar o sorriso. E eu tive que liberar palavras de vida, quando na verdade eu estava precisando receber, né? Mas se Jesus está queimando aqui, é aquela palavra, eu tenho um fogo cerrado no meu peito que não me dá descanso. Será que o fogo não está te dando descanso? Se a gente está na zona de descanso, e entenda o descanso que eu estou falando. Se a gente está na zona de passividade e comodismo, o fogo não está queimando, não. Está tudo acontecendo, menos o fogo de Deus queimando. Então o pastor Elon tem falado muito nesses dias, estamos no ano de santificação. Ele tem falado que os pilares para uma vida de santificação é o quê? Oração, palavra e jejum. 3 coisas que o nosso corpo não quer fazer. Mas quando a gente lê a palavra, a gente sabe a experiência que a gente tem com Deus, porque Deus fala coisas para nós que não falou para ninguém. Não é assim? Ou Deus fala para mim e fala para ti também a mesma coisa, porque é o mesmo Espírito em todos. A revelação é sempre dele. Na nossa vida de devoção, na nossa oração, muitas vezes a gente vai sentar ali, não vai nem falar nada, a gente só vai ouvir o Espírito Santo dizer, filha, é isso, é isso, é isso. Cala um pouquinho, deixa eu falar, né? E às vezes no jejum a gente vai ter a maior dificuldade. Quem tem dificuldade de jejuar aqui? Eu tenho, gente. Eu tenho muita dificuldade. Eu fico irritada demais. Ela não fala, tu tá jejuando? Ele fala, tu tá irritada. Por que eu estou falando isso? Porque é uma vida de devoção, requer sacrifício. E pensa na coisa que eu odeio fazer jejum.
Eu fico retada mesmo, fico injuriada. E eu estou falando isso para não incentivar vocês, estou falando isso porque eu sou humana. Independente dos meus títulos, eu sou humana. Então eu preciso viver e ser testemunho de Deus. E isso tudo vai me fazer com que eu mate a minha carne e diga, eu vou jejuar, nem que eu não aguente até meio-dia, mas eu vou até onde eu aguentar, Senhor. A gente precisa se submeter a essa vida. Eu preciso criar novos níveis de jejum. Eu já fui no jejum de 3 dias, estava grávida de Bela, não sabia, consegui fazer 1 dia e meio. E fui, e consegui, aí comi, na meia-noite eu voltei de novo. Eu não sabia que eu estava grávida, mas eu consegui. Se a gente conseguir, queridos, se a gente entender que nós conseguimos, nós vamos até lá. Por que nós temos que viver essa vida? Porque cada vez mais, tudo à nossa volta quer que a gente alimente a nossa carne. Se a gente não tem uma vida com Deus, a gente vai só liberar o que a carne fala. A boca fala o que o coração tá. E por que o jejum? Porque eu calo a minha voz e deixo a voz do Espírito Santo falar. Você já percebeu que quando a gente está de jejum, a gente não consegue falar muita coisa? Principalmente eu quando estou em entendimento. E aí chega aquela pessoa bem processada no dia que você está de jejum, para você falar um monte de coisa, que pergunta muita coisa. Gente, ser testemunha de Deus é viver, é ser diferente daqueles que não são. O mundo não quer jejuar. Tem só o jejum intermitente pela beleza, aí muita gente faz. O mundo não quer orar, o mundo não quer ler a palavra. Mas quem é testemunha precisa saber do que viu e ouviu. E as maiores experiências vão nascer nos momentos de maiores sacrifícios e dores. Por que Deus permite as nossas dores? Para que a gente se submeta a Ele e dependa dEle e Ele fale com a gente. O deserto é a maior escola, é o lugar de maior ensino e o lugar onde mais Deus se revela a nós. Então, seja testemunha de Deus, para que as pessoas provem, para que as pessoas vejam os milagres e as maravilhas de Deus em nosso meio. E o terceiro nos diz assim que ide até que todos ouçam. Por que eu preciso vivenciar esses pilares de ser cheio do Espírito Santo e ser testemunha? Porque uma hora eu vou precisar transbordar o que eu recebi. Então esse terceiro tópico é isso, para a gente fechar, é transbordar o poder que recebeu. Uma vez que nós recebemos o Espírito Santo, nós precisamos sair da passividade. Nós precisamos entender o que é a passividade. Já falei aqui, essa zona de conforto, essa inércia que a gente tem muitas vezes, aquele sono que nunca passa. Essa é a passividade que muitos de nós estamos vivenciando. Nós estamos muito conformados na nossa vida, na nossa rotina. Então nós precisamos sair dessa passividade. Quando nós damos lugar a esse lugar de passividade, queridos, e a gente continua fazendo isso, no reino espiritual, muitas coisas acontecem. E pode haver até possessões demoníacas. Nós precisamos ter muito cuidado com a passividade que nos carrega. Nós precisamos sair dessa zona urgentemente. Nós precisamos viver as manifestações do Espírito Santo. Isso tem a ver com a devoção, que eu já falei, com o compartilhamento e com o transbordar. Eu preciso viver essas manifestações, eu preciso transbordar isso na vida de pessoas. Sem o Espírito Santo, entenda que sem o Espírito Santo não haverá um esforço missionário. Não haverá esforço para transbordar nada. Porque quem nos enche é Ele, eu dou o que eu tenho, então não haverá esforço nenhum. O que eu vou dar se eu não tenho? Sem o Espírito Santo, cuidaremos de nós mesmos. Sem o Espírito Santo, nós vamos discutir os nossos próprios assuntos. E nós vamos negligenciar a grande comissão. Que a grande comissão é o ID. Os discípulos faziam parte da grande comissão. Se nós formos olhar só para os nossos interesses, nós nunca vamos focar na grande comissão. E esse propósito ainda está de pé. O ID faz parte da grande comissão. Nós precisamos nos levantar como grande comissão que está sendo erguida nesse tempo. Nós não podemos recuar diante do sofrimento do mundo. Nós precisamos transbordar o quê? O alívio e a paz às pessoas. Eu falei em vários momentos aqui do que o mundo precisa. Nós precisamos começar a manifestar os sinais e as maravilhas que nós experimentamos no secreto. Paulo e Silas, a sombra de Pedro tinha unção, não era isso? Então, ele passava, as pessoas eram curadas. Eles estavam ali pregando, as pessoas pediam esmola. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, receba o teu milagre.
Nós precisamos entender que os sinais e maravilhas vão seguir aqueles que creem, aqueles que vivem a experiência com Deus. Será que a gente tem autoridade para dizer, meu filho, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu tenho isso aqui, então recebe em nome de Jesus. Eu tenho a presença do Espírito Santo e é fazer isso aí. E é manifestar na vida dos outros também alegria. É trazer alívio, é trazer paz. O de Deus está também ligado àquilo que é transformado no coração das pessoas. A paz que excede entender, o alívio. Nós precisamos liberar isso para as pessoas. Não é mais tempo de nós ficarmos aqui. Pense nisso. Não é mais tempo de nós ficarmos aqui. Nós precisamos, como igreja, urgentemente nos organizar para sairmos daqui. Sairmos daqui, né? Irmos para as ruas. Irmos para os abrigos, para os orfanatos. Irmos para lugares que ninguém quer ir. Porque lá ninguém está vendo a gente, né? Mas Jesus está contemplando o ID da igreja. Nós precisamos sair deste lugar. Porque muitas vezes nós estamos com medo dos que estão lá. E muitas vezes nós estamos cá desfrutando do nosso conforto. Mas o que o Espírito Santo quer é que a gente saia, que a gente vá, até que todos ouçam. Uma igreja posicionada, ela não é passiva à ausência de Cristo na vida dos perdidos. Se você se considera uma igreja posicionada, você não vai ficar passiva à vida dos perdidos lá fora. Tem uma frase que diz, quem cala consente, né? E às vezes a gente se cala, então a gente está consentindo com aquela realidade, dizendo, continue perdido. Nas entrelinhas, a verdade é essa. Desenvolva no ministério de cada um aqui o desejo do ID. E muitas vezes o ID vai ser dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, o maior desafio. Na sua rua. E a gente já ouviu tanto falar sobre isso. Mas agora é hora da gente arregaçar as mangas, porque o relógio já é quase meia-noite. Qualquer hora Jesus pode raiar nas nuvens e a gente vai pensar. Não vai dar nem tempo, né? Para quem ficar vai ser muito mais difícil. Nós precisamos ir até que todos ouçam. Quem tem um coração missionário se levanta nesses dias para ativar outros. Para colocar sobre os ombros de fato a bandeira de Jequiel. Falando de Jequiel porque é pequeno diante das nações e a gente não consegue alcançar Jequiel todo. Há um índice de imoralidade crescendo absurdamente. É porque a cidade é ruim? Não. É porque a igreja está dentro da igreja. É porque quem tem está retendo. Sejam capacitados pelo Espírito Santo. Sejam lapidados pelo Espírito Santo. Porque toda a nossa guerra tem um propósito de nos levar até pessoas. Todo o nosso testemunho é para que outras vidas se rendam ao Senhor. Toda a nossa dor é para que a gente viva experiências de maturidade. Para que outras pessoas alcancem a presença do Senhor. E eu quero fechar esse momento lendo com vocês. Isaías 61, do 1 ao 4, que nos diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, e a proclamar a liberdade aos cativos, e a abertura de prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. O Senhor te ungiu para pregar as boas novas. O Evangelho é uma boa notícia. São notícias novas. Nós precisamos usar essa ferramenta.
Outras pessoas precisam de notícias novas. E o Senhor nos levantou para isso. O Senhor nos ungiu para pregar as boas novas. O Senhor não nos ungiu para ficar falando o tempo inteiro das nossas provações. Ele nos ungiu para levar novidade de vida às pessoas. O Senhor nos ungiu para que quando a gente chegue lá naquela pessoa que está totalmente viciada nas drogas, diga para ele assim, ó, você tem uma nova vida em Cristo. Essa vida não é sua. Deus tem novidade para a sua vida. Qual é a novidade? A libertação daquela vida. Deus nos chamou para isso, para a gente libertar os cativos e oprimidos, para trazer no lugar de toda tristeza. Toma aqui, recebe a alegria do Espírito Santo, recebe a alegria da salvação. O Senhor nos ungiu para levarmos às pessoas aquilo que elas precisam. Se você é parte do corpo de Cristo, se você está incluído nesse lugar do ID, então em nome de Jesus, se levante como alguém que Deus está restaurando nesse tempo. Ide até que todos ouçam. Ide até que Jiquié todo ouça falar de Jesus. Vá até onde Deus te mandar. E não queira só as nações, queira ir na tua cidade. Não queira só as nações, pregue para a tua família. Não queira só as nações, pregue para a tua rua. Queira o que Deus quer. Esteja sensível à voz do Espírito Santo. Deixa Ele queimar, para que a voz dEle tenha liberdade em teu coração, e não a voz do seu medo, e não a voz da timidez. Eu declaro, fica de pé em nome de Jesus, que todo espírito de intimidação caia por terra agora. Que todo espírito de medo caia por terra. Pai, eu declaro que esses jovens e todos que estão aqui presentes terão ousadia no Espírito Santo. Nós não vamos nos conformar em termos do Espírito Santo só para nós. Nós não vamos nos conformar em termos a graça só em nós. Nós vamos ter o desejo ardente. O fogo estará cerrado em nosso peito e não nos dará descanso. Nós falaremos o teu amor, Jesus. Eu declaro que nessa noite um novo ciclo do ID se estabelecerá sobre essa igreja. Nós não faremos mais projetos só para nós. Nós não faremos só conferências para nós. Nós faremos cultos para os perdidos. Nós sairemos daqui das nossas programações para dizer: Jesus te ama, há uma nova história. Eu tenho uma novidade para a tua vida. Nós seremos tão cheios, tão cheios, tão cheios, que ao chegarmos nos ambientes, pessoas serão quebrantadas pelo Espírito Santo. Oh Jesus, não somos nós quem convencemos, é o teu Espírito. E nós declaramos que nós não faremos na força do nosso braço. Nós declaramos que nós não faremos na nossa própria inteligência, porque é falha, pode se perder, mas do Espírito Santo nós conseguiremos ir além, ir além. Faz o fogo que ardia no coração de Jesus arder no coração desses jovens, dessa igreja, porque nós somos a esperança dessa cidade. O Senhor nos ungiu como esperança para os perdidos. O Senhor nos ungiu como esperança para aqueles que estão assolados. Oh Deus, nos leva até órfãos e viúvas. Nos levam aqueles que não têm pai, para que a gente revele a tua paternidade. Nos leve até as mulheres que não têm marido, para que a gente revele o noivo. Oh Jesus, em nome do teu Filho amado, eu declaro, Senhor, que nós seremos uma igreja relevante, não só nos talentos, naquilo que o Senhor tem. Nós seremos uma igreja relevante porque vidas entrarão aqui e serão libertas. Nós sairemos, Senhor, dessas portas para pregar o Evangelho, ou até que o Senhor venha, porque pode ser hoje, pode ser amanhã. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas nós temos uma certeza: o Senhor nos chamou para pregar o Evangelho, até que todos ouçam falar do teu nome, até que todos experimentem. Oh Deus, eu declaro que nós viveremos experiências novas, nós viveremos experiências com o Senhor, não experiências daquilo que simplesmente ouvimos, mas daquilo que vimos, daquilo que experimentamos, daquilo que sentimos no secreto, em nossas experiências, nos lugares que ninguém vê. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, nós não seremos mais os mesmos. Nos inquieta, que o teu amor nos inquiete. Em nome de Jesus, ó Deus, nós não queremos ser uma igreja posicionada só aqui dentro. Nós não queremos só ser inspirações para as outras igrejas, nós queremos ser uma fonte de vida. Nós queremos ser a vida do Senhor nessa cidade. Nós queremos ser a vida do Senhor. Eu sei que o Senhor vai levar pessoas aqui para nações, mas começa aqui, Jesus, em nossa cidade. Que a gente possa ser referência aqui na nossa cidade. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós não venhamos nos calar. Nos dê revelação, nos dê palavra.
Ó Senhor, libera sobre nós uma nova unção. Uma nova unção. Uma ativação sobrenatural. Uma ativação sobrenatural. Oh Espírito Santo. Aleluia. Oh Jesus, vem sobre nós. Usa-nos, Senhor Jesus. Com os pés descalços, nação nos ombros e o coração em chamas. Beijando o Filho até que Ele venha, que chova a justiça. Nos ombros e o coração queimando. Oh, beijando o Filho em intimidade até que Ele venha, que chova a justiça. Vai arder no coração dos filhos. mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Diga isso, declare isso. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Vai arder em nossos corações, em nossos corações. Acende outra vez tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez tua chama em nós. aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez a tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez. Nós queremos mais, nós queremos mais, mais, vem Senhor, oh, vem outra vez, vem outra vez, a nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Não vai faltar o Espírito Santo. Vem nos batizar e vem nos batizar. A nossa geração
selados, nunca mais seremos os mesmos. Uma vez selados pelo fogo, carregaremos sempre a marca do fogo do Espírito Santo em nossos corações. Para encerrar, diga isso. Mais uma vez, o fogo do céu de Deus vai arder. Mais uma vez, o fogo do céu de Deus vai arder. Já está ardendo, já está ardendo todos os dias. Ah, Jesus, faz algo novo em nossos corações. Reacende a chama do primeiro amor, a chama do primeiro amor. Pra que eu vá até que todos ouçam, pra que eu vá até que todos ouçam. Reacende-nos, restaura-nos, reativa-nos outra vez. Traz sentido a nossa missão, traz sentido a igreja, traz sentido a noiva. O Senhor nos chamou para ir, nós iremos. Nós selamos, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, nós queremos vivenciar um tempo diferente nessa igreja. Não nos deixe nos perder em nós mesmos. Inquieta-nos. Nos dá sonhos, levanta profetas. O Senhor tem grandes promessas para esse lugar. O Senhor disse que vidas viriam até este lugar. Mas nós também queremos trazer vidas a este lugar. Nós queremos ser instrumentos de cura. Nós queremos ser a rede. Nós queremos lançar a rede. Em nome de Jesus, ó Pai, nós já te agradecemos pelo novo tempo que se estabelece em nossas vidas. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.